Se você tá acompanhando Demon Slayer, provavelmente já se perguntou o que acontece com os Hashiras no final da história, até porque o anime ainda não chegou lá, mas o mangá já revelou tudo. E olha, tem coisas que vão te surpreender. Então, bora ver qual que foi o destino desses nossos heróis maravilhosos e como é, inclusive, que os descendentes deles vivem hoje. Aqui no vídeo de hoje, a gente vai dividir esse desfecho dos personagens em 2 pontos, tá? Que a gente tem no mangá. O primeiro ponto, que é mostrado no mangá em relação ao destino desses nossos heróis, é a reencarnação. Então, alguns personagens reencarnaram como outras pessoas e tiveram papéis diferentes. Enquanto outros personagens, principalmente aqueles que sobreviveram, e sim, temos vários Hashiras que morreram, né? Como eu comento num outro vídeo, que eu vou colocar aqui ou aqui. Mas não sai desse, tá? Continua aqui, depois você vai ver o outro. Voltando, temos os personagens que reencarnaram e o outro, né, sobre o qual eu tava falando, dos personagens que tiveram descendentes. A gente vai falar sobre esses 2 tipos. Então vamos começar aqui com o Kyojuro Rengoku, o Hashira das Chamas. Ele foi o primeiro dos pilares a brilhar intensamente na obra. E durante o arco do Mugen Train, né, ele salvou 200 vidas ao lado do Tanjiro ao enfrentar o Emo, né, o Lua 1 inferior. Porém, ele foi morto num combate super épico contra o Akaza, o Lua 3 superior. Mas mesmo na derrota, o Kyojuro garantiu que Akaza fugisse aterrorizado com o nascer do sol e meio que teve ali uma vitória moral, né? O impacto disso foi tão grande que até o Tanjiro e o Tengen Uzui guardaram o Rengoku como uma fonte de inspiração. E a gente percebe no mangá que anos depois dessa morte, o legado do Kyojuro Rengoku foi passado para os descendentes dele. A geração que a gente vê ali, né, carregando esse legado, é marcada principalmente pelo Tojoro Rengoku, que é inclusive um amigo próximo do Shimihiko Kamado, que é um descendente do Tanjiro. Agora vamos falar sobre qual foi o destino do Tengen Uzui. O Tengen, né, pessoal, acabou sobrevivendo ali a uma batalha muito top. Para mim foi um dos arcos mais tops de Demon Slayer, que foi quando ele lutou contra os 2 irmãos demônios, né, Adaki e o Gyutaro. Tudo isso aconteceu ali no arco do Distrito do Entretenimento, né, e apesar de ter perdido um braço e um olho, o Tengen-sama conseguiu derrotá-los com a ajuda da Nezuko, que usou a arte demoníaca para curá-lo do veneno, né? Então foi um baita pulo do gato. Após essa luta, o Tengen anunciou sua aposentadoria, vivendo em paz ao lado das esposas dele. E aí, mesmo aposentado, a gente ainda vê o Tengen-sama no arco de treinamento Hashira, tá? Ele apareceu ali e acabou desempenhando um papel super estratégico também na batalha final contra o Muzan, ajudando o pessoal ali a ficar mais forte com um baita treinamento que ele fez. No capítulo final, o descendente dele, o Tenma Uzui, é apresentado como um medalhista de ouro na ginástica olímpica. Olha só que legal, né, gente? Agora vamos falar sobre a Shinobu Kocho, a nossa Hashira do inseto, gente. Ai, também teve um final muito trágico, um destino muito triste, e ela é uma das personagens que eu mais gosto, né? Até tem um vídeo aqui no canal que eu conto, eu falo como as pessoas viram a amiga do Tanjiro. Vai aparecer aqui ou aqui. Não sei de qual é que aparece, não decorei isso até hoje, gente. Enfim, nesse vídeo eu falo lá que eu queria muito ser amiga da Shinobu, então a morte dela pra mim foi muito triste. Ela era conhecida por uma aparente serenidade que na verdade escondia um ódio profundo pelos demônios. E durante o arco do Castelo Infinito, né, ela enfrentou o Doma, o Lua Superior 2, responsável pela irmã dela, a Kanai. Então foi um momento de vingança, né? Apesar de ser derrotada e consumida por ele, a Shinobu injetou nele 37 quilos de veneno de glicínia. Esse plano permitiu que a Kanao e o Inosuke decapitassem o Doma, o que garantiu uma vitória póstuma para ela. Super inteligente a Shinobu, né, que inclusive ficou consumindo veneno de glicínia há muito tempo. Ela comenta disso com a Kanao no último arco que teve, qual que foi? Do treinamento Hashira. Ela comenta isso, então acaba que foi algo muito estratégico, né, gente? É realmente uma mente brilhante. Ela ficou anos ou meses ali consumindo esse veneno de glicínia, esperando ser consumida, né? Já tinha se sentenciado,
para no final trazer toda essa honra aí, né? E permitir que a Kanao e o Inosuke conseguissem dar o golpe final. Um legado gigantesco, sem dúvidas. E aí, no epílogo do mangá, a Shinobu e a Kanai são reencarnadas como irmãs, vistas caminhando pelas ruas juntas. Muito legal, né? Outra morte triste. Aqui já dei spoiler, né? Eu vou falar sobre o Muichiro Tokito. O destino dele foi trágico, ele morreu também, tá? O que é muito triste, né, gente? O nosso Hashira da Névoa foi um dos mais novinhos e poderosos Hashiras da história, e durante o arco do Castelo Infinito ele enfrentou o Kukushibo, o Lua Superior 1. Apesar de sofrer ferimentos brutais, o Muichiro conseguiu causar danos letais ao inimigo com sua lâmina vermelha queimada, o que acabou facilitando a vitória do Sanemi e do Gyomei. Então o nosso Tokito acabou morrendo ali como um herói, né? Provando seu valor mesmo estando totalmente destruído. No futuro, ele e o irmão dele, o Yuichiro, são reencarnados como bebês gêmeos, visto com a mãe empurrando um carrinho. Achei bem legal também esse desfecho, né? Assim, a gente fica triste porque ele morreu, a gente não queria que morresse, mas ao mesmo tempo vem esse alívio, né? Esse happy end no final. E agora vamos falar do Himejima. Qual será que foi o destino desse personagem? Gente, o Gyomei, o Hashira da Pedra, era o mais forte dos pilares, né? Vocês sabem. E durante o arco final ele enfrentou o Kukushibo e o Muzan, tá? Mesmo sabendo que a manifestação da marca, né? Ele sim manifestou a marca do caçador, reduziria drasticamente sua expectativa de vida. E apesar de perder uma perna da batalha, o Gyomei conseguiu lutar até o fim, tá? Sucumbindo aos ferimentos e à exaustão ao lado dos espíritos de seus filhos adotivos. E no futuro, o espírito de determinação dele continua vivo, simbolizando o sacrifício máximo em prol da humanidade. Ai, gente, vocês vão ver toda hora eu falando isso, mas agora mais um destino super triste. Gente, pra tudo eu tô falando que é triste, né? Vamos falar do Obanai e da Mitsuri. Realmente foi muito triste. O Obanai e a Mitsuri estiveram juntos em momentos super decisivos ali, né? Principalmente no arco do Castelo Infinito. Juntos, eles enfrentaram a Nakimi, né? Que tinha acabado de ser promovida à Lua Superior 4, só que não conseguiram avançar devido à confusa e poderosa arte de sangue demoníaca dela. E aí, gente, teve um momento que o Muzan matou a Nakimi e foi pessoalmente ali lidar com os Hashiras. E aí, nessa hora, o Iguro e a Mitsuri voltaram para a batalha. O Obanai passou vários capítulos ao lado do Tanjiro e foi um dos dois últimos guerreiros a lutar contra o Muzan. Quando o Muzan finalmente foi derrotado, o Obanai se despediu da Mitsuri, que já estava morrendo. Eles confessaram seu amor um pelo outro enquanto suas vidas chegavam ao fim. Pra mim, já falei, né? Essa aqui acho que, sei lá, tá no meu top 1 mortes mais tristes. No último capítulo do mangá, uma cena simbólica mostra uma padaria operada pela Mitsuri com o Obanai como chefe dela, ou seja, a promessa de se reencarnarem nas próximas vidas foi cumprida. Agora a gente vai falar sobre destinos menos trágicos, tá? Vamos falar sobre o Sanemi. Esse Hashira sobreviveu à batalha final, tá bom? Ele, inclusive, foi um dos pouquíssimos sobreviventes a esse banho de sangue que foi o arco final. Ali, né, no Castelo Infinito, junto com o Gyomei, o Muichiro e o irmão mais novo dele, o Gen, ele enfrentou o Kukushibo, um dos mais poderosos demônios, né? A gente tá falando de um Lua Superior 1. E após perder alguns dedos, o Sanemi conseguiu dar o golpe final no Kukushibo. Mas a morte do Genya, que se sacrificou na batalha, foi devastadora pra ele, gente. E pensar que esses dois se odiavam, mais ou menos se odiavam, né? Eles transpareciam um ódio ali, que na verdade era uma preocupação, né? E assim, a história do Sanemi é complexa, né? Que sim, ele sobreviveu à batalha final contra o Muzan, isso a gente já comentou. Só que ele estava gravemente ferido, e teve um momento ali em que ele se recusou a ir pro céu, preferindo encontrar a mãe dele no inferno, né? Já que ela tinha matado a maioria dos filhos depois de se tornar um demônio. Só que acontece que o espírito do pai abusivo dele simplesmente expulsou ele do inferno, gente, obrigando-o a retomar a vida. Que história! E apesar de sobreviver, ele acabou manifestando a marca, tá? Isso indica que ele morreria por volta dos 25 anos, não tem como escapar.
No final do mangá é revelado que a reencarnação ou descendente dele se tornou policial, com Guilha reencarnando ao seu lado. Então acaba que essas reencarnações ou descendentes acabaram tendo funções ali comuns, né? Como os demônios surgiram, as pessoas puderam exercer suas atividades de forma normal. Então tem esse aí que virou policial, tem a Mitsuri e o Obanai que viraram padeiros ali, chefe de padaria. Teve um outro que eu falei no começo, agora eu não lembro quem, que virou medalhista olímpico, muito legal. E aí, vamos fechar falando do Tomioka, que pra mim é o personagem mais lindo de toda a obra. Muito bonito, o Gyu Tomioka, nosso Hashira da água. Ele foi um dos sobreviventes mais importantes, tá? Durante o arco do Castelo Infinito. Ele lutou ao lado do Tanjiro contra o Akaza e contra o Muzan também, tá? Mesmo com sua espada quebrada pelo Akaza e tendo perdido um braço pro Muzan. Durante a batalha, o Gyu enfrentou momentos devastadores, especialmente quando pensou que o Tanjiro tinha morrido. Porém, quando o Tanjiro foi reanimado, já transformado em um demônio, o Gyu fez de tudo para impedir que ele causasse mais mal. E aí tem outro ponto, assim como o Sanemi, o Gyu Tomioka também despertou a marca do caçador, o que significa que ele também não passaria dos 25 anos. No capítulo final, a gente vê um descendente ou reencarnação do Gyu indo para a escola junto com as reencarnações da irmã dele, a Tsutako Tomioka, e o amigo dele, o Sabito. Ou seja, né, gente, a saga dos Hashiras é marcada por coragem, sacrifício e o impacto duradouro. Fato é que cada um deles contribuiu para a vitória contra o Muzan e seus seguidores, deixando um legado que afeta muitas gerações, né? E para você, qual que é a história mais triste? Me conta aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!